Quando estava sendo feitas as orações nessa noite, eu não vim aqui à frente porque eu ia trazer a palavra, até mesmo para poupar um pouco a voz, mas ali sentada, o Espírito Santo de Deus me falava que orações feitas nesse lugar estavam sendo ouvidas pelo Senhor. Pessoas entraram por essas portas e Deus estava falando que Ele vai fazer grandes coisas. E que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que o Senhor está preparando para aqueles que o amam. E assim o Espírito Santo falava que Ele, com gemidos inexprimíveis, Ele chorava pela igreja dele e levava até o Senhor as nossas orações, porque Ele sabia que aqui tinha corações falando para Ele dessa maneira: obrigado, Senhor, por estar na tua casa, porque eu pensei que não entraria mais por essas portas. Eu não sei se você entrou nessa noite falando isso para o Senhor, mas Ele me dizia que corações dizia sim, eu pensei que não entraria mais aqui, Senhor, muito obrigado. Era assim que o Senhor me falava, igreja, e foi inevitável as lágrimas e a presença do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus conhece o teu coração e a tua vida. E ainda que você entre por essas portas e pense que Deus não está te ouvindo, mas Ele está te ouvindo. Louvado seja Deus, porque o Senhor trata no individual, Ele não trata no coletivo. Louvado seja Deus. E se isso é um particular teu com o Senhor, foi a tua oração que Ele ouviu. Amém? Recebe que é do coração do Senhor, eu creio nisso. E eu peço nessa noite, primeiramente, agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade, agradecer à Igreja do Senhor, ao Evangelista Jota também, que me fez o convite para trazer a palavra do Senhor. Para mim é uma honra muito grande trazer a palavra de Deus. E eu gostaria que a igreja abrisse no livro do profeta Daniel nessa noite, uma palavra para o nosso coração, porque o Espírito Santo de Deus já está agindo. E Ele é digno de honra, de glória, de todo louvor e adoração. Profeta Daniel, capítulo 6, a igreja que pode abrir. A partir do capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Fugiu aqui um pouquinho por causa do ventilador, mas eu já achei. Capítulo 6. Os irmãos quiserem ficar de pé, sentado, fica à vontade. Vamos ler a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 6. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um deles. Entre esses 3 príncipes, dos quais Daniel era um deles, os quais esses presidentes disseram... Só um minutinho, igreja. Versículo 2, que diz: entre esses 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem causa para o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu diante desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-o sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito da lei do seu Deus. Então, versículo 5 diz assim: então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião contra ele, contra esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram assim: ó rei Dário, vive para sempre. E todos os príncipes do reino e os prefeitos, presidentes, capitães, governantes, tomaram conselho
a fim de estabelecerem um edito real, e fizeram firme esse mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem que não seja a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma esse edito, assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou essa escritura e o edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e orava ao Senhor, de janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando, suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante, no mandamento real, porventura assinasse um edito, pelo que todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus e a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então respondeu e disseram diante do rei: Daniel, que é dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, e nem do edito que tu assinaste. Antes, 3 vezes ao dia, ele faz a sua oração. E ouvimos, então, rei, que o negócio ficou muito... Ouvindo, então, o rei, esse negócio ficou muito penalizado no seu coração. E o seu coração ficou até o pôr do sol e trabalhou para o salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: ó rei, sabe que é uma lei dos medos e dos persas, e que nenhum edito ou ordenância que o rei determina pode mudar. Então o rei ordenou que mandassem lançar Daniel na cova dos leões, e que disse a Daniel: ó Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com seu anel. E com o anel e os seus grandes não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não trouxe comida à sua presença, e nem música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou Daniel com grande voz, triste, dizendo: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente servia, pode te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, eu não cometi delito algum. Então muito rei se alegrou e a si mesmo mandou tirar Daniel da cova. E foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque creu em Deus. Louvado seja Deus. A igreja pode sentar. Desculpa a leitura porque ela é extensa e aqui estava um pouquinho escuro. Mas aqui, igreja, a palavra Daniel no capítulo 6. Para a noite de hoje, que é uma noite que muito se fala sobre oração, oração intercessória, noite de orar, de falar com o Senhor. A igreja já conhece, já sabe a história de Daniel, que era um homem não só que tinha um espírito excelente, que era o espírito do Deus vivo, mas também Daniel era também conhecido por ser um homem de oração. A palavra do Senhor diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, e ele se punha diante, com janelas abertas, de joelho, com janelas abertas para a frente de Jerusalém. E a palavra diz que ali Daniel, nesse momento que a igreja leu, fala sobre
um novo reinado, que agora é o reinado do rei Dario. E esse reinado aqui já conta a história sobre uma nova experiência que Daniel veio a passar. Como a igreja conhece, Daniel passou por várias. E em todas elas o Senhor deu vitória para ele. Porque Daniel era um homem de Deus, de oração. E tinha ali o temor do Senhor no seu coração. Começou tudo lá quando ele veio exilado para a Babilônia, e era só um jovem. Aqui ele já está até mesmo por cerca de 85 anos, essa história, porque Daniel já passou por 3 reinados, e um dos reinados dele, de Nabucodonosor, ele foi até alguém de muita importância na conversão do rei Nabucodonosor, como a igreja conhece a história. Mas agora o reinado é outro, é o reinado de Dario. E aqui nessa história não terminou ainda, lendo a palavra do Senhor, não terminou o martírio, entre aspas, de Daniel. Por que não terminou? Porque nesse reinado ainda Deus permitiu provas na vida de Daniel, porque ele era um servo fiel ao Senhor. E nessa noite eu te convido a acreditar e ter certeza que se você é um servo fiel ao Senhor, um homem, uma mulher de Deus, que o teu coração arde por saber mais do teu Deus e da lei dele, o Senhor jamais vai te deixar só. Seja em que área da sua vida, seja em que momento for, porque assim como a palavra está escrito sobre esse homem de Deus e muitos homens e mulheres de Deus da Bíblia, não é diferente na nossa vida também. E a palavra conta a história desse homem de Deus, como a igreja não só leu, mas já conhece a história de Daniel na cova dos leões, como também a de Davi, até criança conhece, porque ela até também falada em muitas escolas bíblicas dominical para as crianças, porque é uma história interessante, mas não é uma história que vai ficar somente aqui. O Senhor deixou como exemplo para a vida daquele que busca Ele, que sabe que tem um Deus vivo e faz também na nossa vida no dia de hoje. E aqui essa palavra linda e maravilhosa diz que esse servo do Senhor, igreja, como foi lido, o rei Dário levantou 120 presidentes naquela época do seu reinado, mas ali dentre esses 120 tinham 3 que se destacavam, e ele quis colocar esses 3 príncipes, governante, presidente, como ele mesmo achava, para reinar sobre os 120, tirou do meio deles 3, e a palavra diz que desses 3 tinha Daniel, porque Daniel já tinha mostrado para muitos ali que ele era capaz, que ele era um grande homem que governava toda aquela situação. E ali o rei Dario, a palavra diz que ele muito amou Daniel, o coração dele amava Daniel, ele era um amigo de Daniel, o rei Dario. E ali aquele amor que ele tinha por Daniel, por saber o testemunho desse profeta de Deus, ele recebeu uma outra notícia de outros também do meio deles que invejaram a vida de Daniel. E a palavra diz que esses homens quiseram tramar, como a igreja viu aqui, está escrito na palavra do Senhor, algo contra Daniel. E não achando nada com que lhe acusar, foi na lei do seu Deus. E ali na lei do seu Deus, eles viram que tinha algo que podia acusar Daniel. E Daniel foi acusado de nada mais, nada menos, de ser um homem de oração. Um homem que orava ao seu Deus. Um homem que reverenciava ao Senhor. Porque ele era um homem de espírito excelente. E ali aqueles homens puseram Daniel à prova, com permissão do Senhor, a gente sabe disso. E a palavra diz que eles foram até o rei e fizeram com que o rei assinasse um decreto, uma sentença contra aquele que no período de 30 dias fizesse oração, ou algum homem, ou algum Deus que não fosse o próprio rei Dario. E o rei não sabia que isso era uma trama que estava sendo feita nas costas de Daniel, como a palavra fala. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz, mas está escrito, vamos para a palavra de Deus, que eles fizeram uma trama escondido, porque queriam tirar Daniel de cena, porque o Senhor é que estava dando a exaltação para a vida de Daniel o tempo todo. Deus foi com Daniel. E ali aqueles homens
por inveja, a palavra diz, eles queriam tirar Daniel de cena, só que eles esqueceram de algo, igreja. Quando a gente tem a nossa vida na mão de Deus, o servo do Senhor, você que não é qualquer pessoa, saiba que você não vai precisar fazer nada com as suas próprias mãos, porque o Espírito Santo de Deus age em teu favor, e Ele vê o teu coração e a tua vida. Ele conhece aonde você entra, onde você sai, onde você pisa, onde você senta, e não precisa um homem da terra fazer nada. E quando a palavra diz que aqui foram homens físicos, a Bíblia também fala que isso é um homem da iniquidade, que é Satanás, inimigo das nossas almas. Ele trama, arquiteta laços até de morte, sentença contra a nossa vida, porque esse laço aqui que foi preparado para Daniel foi um laço de morte. Mas olha aí algo que eu tiro dessa palavra de muita importância: Deus é aquele que joga sentenças por terra. Ainda que entre alguém nessa noite aqui, quantos já entraram na casa do Senhor com sentença de morte e Deus jogou por terra o espírito da morte? Quantos? Quantos entraram? Não foi um, nem dois, nem três, foi vários. Que o Espírito Santo de Deus veio e revogou aquela lei feita pelo homem na terra. Por que feita pelo homem na terra? Porque aquilo que o céu declara, homem na terra não pode. Não pode. Quando Deus dá a ordem, a vitória, ela tem que ser obedecida. Louvado seja Deus. E voltando para a palavra do Senhor, a Bíblia diz que ali foi feito tudo isso, e o rei, por não saber, ele assinou o edito e mandou com que fosse feito conforme aqueles homens estavam pedindo. E ali aqueles homens foram, Daniel, antes disso, a saber do que estava acontecendo. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, igreja, que Daniel não fez o contrário. Daniel não fugiu, Daniel não se acovardou, Daniel não foi chorar no ombro de alguém, Daniel não foi para o próprio rei dizer: rei, estão sendo injustos comigo. Não foi isso que Daniel fez. A palavra diz que Daniel permaneceu na posição em que ele sempre esteve. E é uma lição para a nossa vida nessa noite. É quando nós recebemos uma sentença, seja ela da forma que for, uma notícia da maneira que for, não sairmos da posição daquilo qual o Senhor te colocou. Não saia da posição. Não deixe o inimigo te tirar da posição que Deus te colocou. Não deixe as más notícias perturbarem a tua mente, o teu coração. Não se turbe o teu coração por aquilo que vem até você para te derrubar, te destruir, seja a notícia que for. Não saia da tua posição, porque o Senhor tem uma grande vitória para a tua vida. Louvado seja Deus. E assim Daniel fez. Quando ouviu aquele edito, ele simplesmente, por ser a pessoa que ele era e saber quem o Deus que ele servia, ele novamente foi para o joelho, dobrar o seu joelho, orar e fazer como fazia todos os dias. Mesmo recebendo a má notícia, Daniel foi lá para o joelho, se pôs diante da janela em frente de Jerusalém e começou a orar. E aqueles homens ali, pensando que estavam fazendo grandes coisas, foram até lá e levaram o rei juntamente para provar de que Daniel estava indo contra a lei que o rei tinha assinado. Mas a palavra diz que quando Deus está à frente da batalha, não há guerra vencida, porque o Senhor é o general de guerra. E aí é onde entra a vitória de Daniel. A palavra diz que ele foi levado e ele foi lançado na cova dos leões, e os leões eram famintos. A palavra diz que eles deixavam aqueles leões sem comer, justamente para quando alguém entrasse ali, já seria logo devorado. Mas a palavra também fala que Deus fecha a boca do leão. Nós temos um Deus que quando o inimigo das nossas almas, ele quer falar algo contra aquele que serve a Deus, como a palavra diz, Daniel era justo. Ai daquele que tocar naquele que está justo diante do Senhor, porque Jesus vem e fecha a boca do leão e joga por terra e faz o inimigo engolir as palavras dele, igreja, em nome de Jesus. E assim é na nossa vida. A palavra diz que Daniel entrou ali e ele foi, mas também antes disso, o rei, ele falou e mandou uma palavra aqui muito forte, que ele diz a Daniel: será que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, te livrará?
foi uma pergunta que ele fez a Daniel. Mas por que um rei ímpio faz uma pergunta dessa para alguém que serve a um Deus vivo? Porque sabia do testemunho de Daniel, sabia que Daniel não servia a qualquer Deus, mas assim, igreja, ele perguntou: será que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, poderá te livrar? Continuamente, igreja, é aquela pessoa que é constante, não é aquela que é igual a onda do mar, hoje está aqui, amanhã não sabe onde está, não sabe o que vai fazer. Continuamente, a quem tu serve é aquele que não teme má notícia, mas ele segue em direção ao alvo, que é Cristo, que é o Todo-Poderoso, que é o Criador do céu e da terra. E esse rei sabia que Daniel continuamente servia a esse Deus, porque Daniel não olhava nem para a esquerda nem para a direita. E ele perguntou: será que ele pode te livrar? Mas Daniel foi lá e foi levado inocente para aquela situação. Mas a palavra diz que ele não foi só, porque ele era de Deus. E ali a igreja nessa noite, a palavra fala que Deus enviou os seus anjos e fechou a boca do leão, como a igreja já conhece a palavra do Senhor, que diz: assim é na minha vida, na tua vida. Nós não estamos aqui por acaso, não entramos por essa porta por acaso. Aquilo que o Espírito Santo hoje falou no nosso meio, que as orações estão sendo ouvidas, Deus vai fazer grande maravilha, vai fazer grandes coisas, porque aquele que sabe, que serve um Deus continuamente e que se põe de joelho, que se coloca a orar, que ainda que as coisas venham, porque a Bíblia fala que o diabo, ele é como leão, dá esse exemplo também, porque aqui na primeira epístola de Pedro, a palavra do Senhor compara a Satanás também. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, no versículo 7, tem uma palavra também de Deus sobre também o leão no mundo espiritual, que diz assim, primeira epístola, capítulo 5, do versículo 6, tem uma mensagem da parte do Senhor que diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão ao derredor, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Louvado seja Deus. Olha a palavra do Senhor que diz, igreja, que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão e procurando a quem possa tragar. Por que ele está ao derredor? Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, os anjos de batalha, e ele só pode tocar naquele que dá a brecha para ele, porque aquele que sabe que Deus tem guardado, como foi lido aqui, ele tem cuidado de nós. Lançai sobre ele as vossas ansiedades. Não saímos da posição que o Senhor nos coloca, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós, igreja. Não tema o dia mau, não tema a má notícia. Busca a face do Senhor, ore 3 vezes, jejure se for possível, faça orações contínuas a Deus, clame ao seu Deus, ore ao Senhor, busca, não permita que o inimigo venha roubar a oportunidade que o Senhor deu nessa noite e tem dado para a igreja do Senhor todos os dias, de levantar e de clamar esse Deus vivo. Mas a palavra do Senhor, ela é perfeita, ela se renova em nossos corações e nossa vida, e ela diz que o rei, voltando aqui para a história de Daniel, ele se perturbou e passou a noite, igreja, sem comer e sem beber. Imagina um rei ímpio lendo a palavra do Senhor e lendo a história. O rei ímpio não comer e não beber, porque sabia que uma pessoa justa estava sendo levada para uma sentença de morte. Ele não podia fazer nada. E a palavra diz que ele passou a noite toda sem dormir, sem comer, e não quis música também. Ele se entristeceu pelo que estava acontecendo ali com seu amigo. Quantos de nós, mesmo como cristão, podemos nos entristecer quando um amigo nosso, como alguém, um parente, está passando por alguma situação? Quando você recebe uma má notícia e vem uma sentença de morte, quantos de nós fala que perde o sono, fala que não vai comer, não vai beber, porque não tem motivo para festa? É assim na nossa vida também.
É dessa maneira também, um rei ímpio dizer que não quer comer, não quer beber e não quer se alegrar. E a palavra diz que logo de manhã ele saiu correndo ao encontro da cova dos leões e ele já gritou logo por Daniel. E Daniel deu um brado de vitória dizendo: ó rei, vive para sempre, louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que isso foi um brado de vitória que Daniel deu, como quem diz assim: estou aqui, porque ele poderia chegar ali e receber um cenário totalmente diferente, mas aquele que confia no Senhor sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a alegria do Senhor vem pela manhã. Quantos de nós recebem a má notícia e o que podemos falar muitas das vezes é assim: espere no Senhor, não podemos fazer nada, mas o nosso Deus pode. E foi assim também na vida desse homem de Deus. Ele sabia que o Senhor ia livrar, mas também ele sabia que se Deus não livrasse, ele era Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Assim, igreja, é na nossa vida. Recebe nessa noite no teu coração a tua bênção, a tua vitória. Se coloque na presença do Senhor, na brecha de Deus. Não dê brecha ao adversário da nossa alma, ao leão que quer tragar, porque na hora certa, no momento certo, você vai ser justificado pelo Senhor, você vai ser justificado por Deus. Tem momentos na nossa vida que queremos fazer com a nossa própria força do braço, porque nós dizemos: Senhor, é muita injustiça, isso não existe. Mas para o nosso Deus, Ele sabe quem está sendo injustiçado e quem não está sendo, porque Ele sabe o teu coração e a tua vida. E nessa noite não é diferente. Ele conhece todas as causas. O Senhor é conhecedor de causas, igreja. Quantos de nós estamos entristecidos com algo, mas o Espírito Santo vem e Ele muda totalmente a história. Eu sempre, igreja, vou falar desse Deus. Eu sempre vou falar do amor desse Deus, das experiências que nós temos, porque ninguém chega aqui à frente falando de si mesmo, igreja. E quando fala é porque confia nesse Deus e sabe que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Já estive sentada nessa cadeira numa noite de sexta-feira e recebi a má notícia, e foi essa palavra que é falada ao nosso coração: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E hoje a alegria chega, porque Deus é fiel, igreja. Ele não deixa a gente enganado, Ele é justo, Ele é real e é verdadeiro. E hoje podemos dizer: a alegria veio pela manhã, porque Ele sabe o que faz. Ele tem propósitos, Ele sabe o que faz. Nós não sabemos, mas o nosso Deus sabe, o nosso Pai sabe. Não questione o Senhor, questione em oração, questione somente em oração aquilo que vier para a tua vida, como foi lido 1 Pedro capítulo 5. O Senhor tem cuidado de vós. Lança sobre Ele a tua ansiedade, lança sobre Ele o que está vindo contra a tua vida ou a favor da tua vida, não importa. Lança sobre o Senhor e diz: Espírito Santo de Deus, cuida de mim. Eu não sei o que fazer nesse momento, eu não sei o que fazer nessas horas, Senhor. Seja ela de tristeza, de angústia, de dor, e seja também de alegria, porque nós temos que dar aquilo que nós somos para Deus. Ele conhece o nosso coração. Não adianta a gente maquiar uma situação diante de Deus e nos apresentar diante do Senhor achando que Ele não sabe o que está acontecendo com a gente, achando que Ele não vê todas as coisas, mas Ele vê. Coloque para Deus o que está te afligindo, ainda que você olhe e diga: eu não tenho condição nenhuma, olha a minha vida, olha o meu passado, olha como eu estou, olha como eu fui, o que eu fiz. Não importa, igreja, importa colocar em oração para o Senhor, porque algo de muito interessante na palavra de Deus diz, estudando essa palavra, que quando foram acusar Daniel, chegaram e disseram assim: Daniel, aquele dos exilados. Aí a igreja percebe juntamente comigo: aquele dos exilados. E olhando para a palavra do Senhor e lendo a história de Daniel, Daniel não era mais um exilado, ele foi no passado, mas aí Daniel já tinha feito muitas coisas e mostrado a importância do Deus que ele servia. Mas quando foram acusar ele, mesmo injustamente, lembraram do passado de Daniel, lembraram de onde ele vinha. Mas para Deus não importa quem foi, quem deixou de ser.
quem nós fomos para o Senhor. Ele quer saber o que nós vamos fazer agora com o que está nos acontecendo. O que você vai fazer nessa noite com o que está acontecendo contigo? O que eu vou fazer comigo? O que está acontecendo? O que eu vou fazer com aquilo que veio contra a minha vida? Vai fazer toda a diferença no mundo espiritual e na minha vida, na minha posição diante do meu Deus. Assim é Daniel também. Ele sabia que o Senhor era infinitamente poderoso para fazer todas as coisas. E ele não baixou a sua guarda e não fez diferente. E a palavra diz, igreja, que ali aqueles homens, é uma história que tem um final não muito legal, porque nós não desejamos o mal para os nossos inimigos. Inimigos físicos, seja ou não. Nós não temos que ter inimigos físicos, porque a Bíblia diz que a luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades nas regiões celestiais. O inimigo das nossas almas, ele é o nosso maior adversário, mas ele usa situações para nos colocar até mesmo contra uns aos outros, e o Senhor não se agrada disso. O Senhor quer que nós vamos entregar tudo na mão dele, porque nosso inimigo não é físico, não é o nosso irmão da direita, não é o da esquerda, não é aquele que nos causou algo, algum dano, seja ele o pior que for. Ele não é o nosso inimigo. O nosso inimigo e adversário da nossa alma, que brama como leão, é Satanás, que ele sim quer nos destruir, que a Bíblia diz que o nosso maior inimigo, mas usou pessoas nessa ocasião. E a palavra diz que aquelas pessoas que foram lançadas, porque nessa época tinha sentença, eles não podiam deixar de fazer isso. Foi uma sentença, porque aquilo que foi preparado contra alguém justo se voltou contra a própria pessoa, que foi eles que foram lançados. E a Bíblia diz que antes mesmo deles chegarem no final da cova, já tinham sido devorados. Mas por que dizer o Senhor poupou Daniel? Porque ele é bonzinho, ele é justo, esses homens não. Porque em Deus não há injustiça, igreja. Ele é um Deus justo, real e verdadeiro. Ele conhece as nossas causas, sabe de todas as coisas. Ele faz como ele quiser. Ele vai fazer justiça na tua causa. Ele vai fazer justiça na minha causa, porque ele é Deus. Então tudo aquilo que vier para nós vamos colocar em oração diante do Senhor. Não vamos fazer justiça com a própria mão, não vamos fazer nada com a força do braço. Vamos orar ao Senhor. Seja em que área for da tua vida nessa noite, eu te convido a falar: Senhor, estou sofrendo essa causa, mas o Senhor é conhecedor de causa. O Senhor é o advogado fiel, é o justo, real e verdadeiro. É uma bênção que você precisa. Seja em que área for na tua vida sentimental, na tua área financeira, na tua família, seja em que área for, pede ao Senhor, coloca Ele como conhecimento de causa. É uma afronta? Coloca em oração diante do Senhor, mas não se turbe o teu coração e nem faça nada pelas tuas próprias mãos, porque o justo juiz vai te justificar. Amém, igreja? Eu queria deixar essa palavra para o teu coração. Tenho certeza que eu não tenho muito conhecimento da palavra do Senhor, mas um pouco que o Senhor me dá, eu dou de graça aquilo que já recebi do Senhor. Eu te convido a ficar de pé nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar e Ele é mais importante em nossa vida. Recebe essa palavra no teu coração. Saiba que o Senhor conhece a tua causa, Ele conhece a tua vida. Coloca tudo diante do Senhor, a tua ansiedade, tudo o que está acontecendo contigo. Convido nessa noite o Ministério de Louvor está aqui à frente. Louvado seja Deus. Nós vamos orar ao Senhor também, entregar tudo ao Senhor, sabendo que Ele conhece a nossa vida, os nossos caminhos, o coração. Feche os seus olhos nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, Deus amado, vamos entregar, Senhor, tua igreja em tuas mãos, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por estar aqui, Senhor, trazendo uma palavra da parte do Senhor, Pai. Eu te peço nessa noite, Espírito Santo, se entrou alguém por essas portas, Senhor, que não há